Você acha que conhece o seu próprio corpo e o planeta onde vive? Segura essa. Dentro de você e ao seu redor, existem histórias tão estranhas que parecem roteiro de ficção, mas são fatos. Vou te contar algumas curiosidades impressionantes, cada uma com uma explicação que transforma o uau em compreensão. Fique atento, porque por trás de cada frase curta há ciência, tempo geológico e detalhes que mudam a forma como a gente enxerga o comum. Você carrega no seu corpo traços do mesmo código que faz uma banana crescer. Não é uma piada. Aproximadamente metade dos genes que os humanos carregam são equivalentes com os genes da banana. Isso não significa que somos metade banana, nem que podemos trocar identidades com uma fruta. Significa algo muito mais profundo e fascinante. A vida construiu seus blocos fundamentais em padrões reutilizáveis. Ao longo de bilhões de anos, as células aprendem, inventam e reaproveitam mecanismos. Enzimas que processam açúcar, estruturas que mantêm o núcleo funcionando, partes básicas do metabolismo. E muitos desses elementos se repetem entre criaturas aparentemente muito diferentes. Quando você pensa que um gene é exclusivo de mamíferos, surge a surpresa. Muitos processos celulares básicos são tão eficientes que a evolução os preservou em linhagens que se separaram há centenas de milhões de anos. Isso abre um panorama raro. A herança molecular conecta plantas e animais em uma mesma história, e entender essas conexões ajuda cientistas a descobrir remédios, modificar culturas e até entender como a vida poderia existir em ambientes que hoje consideramos inimagináveis. Embaixo de camadas de gelo que parecem eternas, existem rios e lagos secretos. A Antártida, coberta por quilômetros de gelo, guarda bolsões de água líquida, alguns pequenos, outros gigantescos, que nunca viram a luz do sol há milhões de anos. Esses ambientes estão isolados por uma crosta de gelo, um mundo encapsulado onde pressão, salinidade e temperatura criaram condições únicas. Para os cientistas, esses lagos subglaciais são bibliotecas naturais. Eles contêm sedimentos e microfósseis que registram climas do passado e, possivelmente, formas de vida adaptadas àquele silêncio extremo. A ideia de encontrar micro-organismos que evoluíram isolados por tanto tempo desperta uma série de perguntas. Como se adaptaram? Quais reações bioquímicas mantêm sua energia? E se mecanismos parecidos poderiam existir em luas congeladas de outros planetas? A própria busca por esses lagos exigiu tecnologia de ponta. Radares capazes de ver sob o gelo, perfurações precisas e protocolos de contaminação que parecem saída de um filme de espionagem científica. O que existe lá embaixo ainda é mais mistério do que resposta. E isso é exatamente o que torna a descoberta tão eletrizante. Algumas árvores viveram mais que impérios. Há árvores que sobreviveram há milênios, muito antes das grandes construções que hoje consideramos símbolos do passado. Em regiões remotas, indivíduos de espécies duradouras resistem a secas, tempestades e mudanças climáticas locais por 4, 5 mil anos. Elas não são monumentos de pedra, mas testemunhas vivas. Seus anéis guardam registros climáticos, secas e invernos severos. Sua existência atravessou o surgimento e a queda de civilizações. Em silêncio, elas acumularam dados que os pesquisadores leem como quem folheia um diário muito antigo. Pensar que uma criatura viva de hoje cresceu quando o mundo humano era radicalmente diferente nos coloca frente a uma humildade temporal. Em muitos casos, essas árvores nasceram antes das grandes estruturas terem sido erguidas e ainda hoje mantêm funções ecológicas essenciais para seus ecossistemas. É um lembrete de que longevidade e resiliência existem na natureza em formas que nossa vida urbana raramente nos permite experimentar diretamente. O que hoje é uma extensão árida de areia já foi um mar profundo, o Saara, que a maioria imagina como símbolo eterno de secura. Tem um passado surpreendente. Milhões de anos atrás, partes enormes daquela imensidão eram fundos marinhos repletos de vida.
Corais, peixes e outras criaturas marinhas deixaram fósseis espalhados pelas dunas, que só emergiram quando os mares recuaram. As placas tectônicas, mudanças climáticas de grande escala e variações no nível do mar transformaram paisagens felizes e úmidas em desertos. Encontrar conchas petrificadas e restos de organismos em locais hoje secos é um choque para quem imagina as paisagens como fixas. Ao invés disso, a Terra é uma atriz cambiante, com figurinos e cenários que se alternam ao longo de épocas geológicas. Essas transformações têm implicações práticas hoje. Estudar esses registros ajuda a entender padrões de desertificação, recursos hídricos antigos e como o clima pode alterar drasticamente territórios que hoje consideramos permanentes. Dentro de você existe um universo microscópico que dialoga com sua saúde e seu comportamento. Durante décadas, ouvimos que as bactérias do nosso corpo superavam em número as nossas próprias células por 10 para 1. Uma afirmação repetida em livros, reportagens e palestras. A ciência evoluiu, ajustou estimativas e hoje a narrativa é mais sutil. O número total de bactérias e de células humanas está na mesma ordem de grandeza, com pequenas variações dependendo do indivíduo. Mais importante que a contagem é entender que essas comunidades microbianas não são invasoras, são parceiras. Elas ajudam a digerir alimentos, sintetizar vitaminas, modular a resposta imune e, surpreendentemente, influenciar até o humor e decisões metabólicas por vias bioquímicas complexas. Quando pensamos em dieta, antibióticos ou mesmo em nascer por parto natural versus cesárea, tocamos em situações que moldam esse ecossistema interno. Por isso, o microbioma virou uma das áreas mais vibrantes da medicina moderna. Manipular essas populações pode significar prevenir doenças, melhorar recuperação e até personalizar tratamentos. Ou as nuvens, aquelas formas leves no céu que a gente toca com o olhar, têm peso colossal. Uma nuvem típica, cheia de gotículas de água condensada, pode conter água suficiente para pesar o equivalente a centenas ou milhares de carros. A imagem de algo leve que flutua esconde a realidade física. Cada nuvem é um agregado de bilhões de gotículas microscópicas, cada uma tão pequena que paira graças às correntes de ar e ao próprio arranjo dinâmico da atmosfera. Esse peso explica por que nuvens produzem chuva e por que sua movimentação e formação estão tão ligadas às condições climáticas locais. Quando você vê uma nuvem escura acumulando-se, ali estão literalmente toneladas de água, prestes a se reorganizar em gotas maiores. E o ciclo hidrológico inteiro depende dessas danças microscópicas. Entender o peso das nuvens ajuda a compreender como sistemas climáticos locais podem transformar-se rapidamente, e por que modelar a previsão do tempo é uma conquista técnica, que exige medição delicada e supercomputadores. Se você pudesse desfiar o fio de DNA presente em cada célula do seu corpo, descobriria uma fita tão longa que o espanto é imediato. Cada célula humana contém moléculas de DNA compactadas com tal eficiência que cabem em um núcleo microscópico. Estique esse material e, multiplicando por todas as células do corpo, a distância total se torna inimaginável. Cientistas usam essa imagem para traduzir o tamanho do código biológico em termos que a mente humana consegue tocar. Não é algo meramente simbólico. É uma medida física que revela a escala de informação que carregamos. Dentro desse fio estão todas as instruções que moldam desde a cor dos olhos até a maneira como nosso corpo responde a uma lesão. Pensar que um fio microscópico, multiplicado por trilhões de células, poderia circundar planetas ou alcançar luas, é um exercício de perspectiva. Há, em cada um de nós, uma biblioteca de informação condensada em cadeias quase infinitas, e isso evidencia o quanto a vida concentra informação e possibilidades em espaços minúsculos. As estrelas que pontuam o céu noturno nem sempre estão vivas como parecem. Quando olhamos para os pontos de luz no alto,
enxergamos o passado. A luz viajou anos, décadas ou milhares de anos até alcançar nossos olhos, e em muitos casos a fonte dessa luz já mudou, extinguiu-se ou evoluiu. É como assistir a filmes antigos cujo protagonista não existe mais. A cena permanece, congelada no tempo. Esse efeito cósmico é uma das grandes lições de humildade. O universo é vasto, e nossa percepção é sempre atrasada pelo tempo que a luz leva para nos alcançar. Por isso, os astrônomos, ao estudar galáxias distantes, estão literalmente lendo a história do cosmos. E, com instrumentos mais potentes, voltamos mais e mais páginas desse livro. O brilho que vemos pode ser a última imagem de uma supernova, a assinatura de uma estrela que já não existe em forma reconhecível. Essa realidade transforma o céu noturno em um arquivo histórico, e olhar para ele torna-se uma atividade arqueológica tão profunda quanto olhar para anéis de árvores ou camadas de rocha. Sob o gelo, sob o silêncio, existem rios que correm para longe da luz, esculpindo caminhos secretos. Nem todos os rios são superficiais. Em regiões polares e montanhosas, camadas de gelo podem ocultar cursos d'água que circulam e descarregam em mares distantes. Esses fluxos subterrâneos regulam a movimentação do gelo, influenciam a estabilidade de plataformas polares e desempenham um papel direto em como as geleiras respondem a mudanças de temperatura. Impressionante, não é? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.